Tuca, qual que é o teu nome completo, idade de nascimento e onde você nasceu? Antônio Carlos Guimarães, 12/4/73, sou paulistano. Paulistano. E começou a jogar bola futsal mesmo? Eu comecei no futsal ainda pequeno, né? Depois joguei até a categoria adulta. Aí no ano de 2000 eu parei de jogar e acabei me transformando em treinador no Corinthians, ainda no juvenil. No mesmo ano acabei subindo para a categoria adulta e de lá andei bastante aí. Mas você, qual que era a tua posição no futsal? Eu era fixo. Fixo? Legal. E você jogou até que idade, então? Joguei até 28 anos. 28? Eu virei treinador com 28 para 29 anos. Oh, cedo, hein? Cedo. Mas por quê? Qual foi a ideia? Qual foi a opção? O futsal já não estava me dando um retorno que fosse possível apostar como profissão, como jogador. E aí eu já estava migrando para uma outra situação, né? Eu administrava uma quadra de futebol society, na época em parceria com o Nelsinho, lateral esquerdo, foi de São Paulo, tudo. E aí me veio a proposta do Corinthians, eu relutei um pouquinho, porque eu não queria seguir no meio, né? Eu estava parando de jogar e queria arrumar para outras situações. Mas aí acabei iniciando, gostando, pegando gosto, me aprimorando. E graças a Deus minha carreira de treinador de futsal foi muito vitoriosa. Eu sou o treinador mais vitorioso no estado. Eu ganhei 5 paulistas seguidos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Fui vice-campeão da Libertadores em 2009. Com que time? Com a Cortiana do Rio Grande do Sul. Aí passei por mais de 20 clubes no futsal, disputei 10 edições da Liga Nacional. E aí no ano de 2011 eu acabei migrando de uma forma muito rápida. Eu dei treino de manhã para o São Paulo, que na época tinha feito uma parceria com a Prefeitura de Marília, e estava em Marília. E eu dei treino de manhã para a equipe de São Paulo, e à tarde assumi o profissional do Marília na Série C do Brasileiro, já dando treino. Então foi uma coisa totalmente atípica, né? Eu costumo dizer que a minha história é meio que única, assim, o formato dela. E qual foi o convite para treinar no Peru? Então, quando eu fui para a seleção peruana, eu fui em 2003, né? 2002 e 2003 foi minha primeira passagem. Depois em 2008 eu disputei a Copa América também, dirigindo a seleção peruana. E eu tive a felicidade de estar no Peru na mesma época que o Paulo Autuori estava no Sporting Cristal e na seleção peruana de futebol. E nós treinávamos no mesmo lugar, em La Videna. E aí a gente trocando ideia, eu falei que eu tinha uma ideia de ir para o futebol de campo um dia, e a gente falando de futebol, e ele me incentivou muito. Eu acompanhava frequentemente os treinos da seleção peruana, e a partir daí começou a amadurecer a ideia e me preparar. E daí de 2003 até 2011 foi um período aí que eu me dediquei bastante, paralelo ao futsal, a me preparar para o futebol. Mas não esperava ter a oportunidade como ela aconteceu. Eu conheci o presidente do Marília na época por uma coincidência da vida. Eles me deram um apartamento em Marília que era porta com ele. E a gente se tornou amigo e começamos a falar de futebol. E ele teve um problema na terceira, quarta rodada do Campeonato Brasileiro e o treinador acabou saindo. E ele resolveu apostar em mim. Então, para mim, é um cara que eu vou guardar sempre aí nas minhas caminhadas, porque é o cara que me deu a oportunidade de eu ir para o futebol de campo. Mas qual que é a transposição da quadra para o campo? Para mim, como é que isso acontece? Tudo que eu fiz no futsal, eu faço no futebol. Meu time, meu trabalho é um pouco diferente, né, da metodologia usual do campo. Eu tenho muitas linhas de cobertura, de compactação, de dobra. Minha defesa é muito por campo de visão. Minhas aproximações, a forma que o meu time se comporta no segundo terço do campo, eu trouxe totalmente do futsal. Então, assim, desde o meu início, eu adaptei o futsal ao futebol. E isso me trouxe resultados muito interessantes, né? Eu sou um cara feliz por ter já conseguido ser um treinador efetivado de Série A de brasileiro, por ter conseguido disputar a Sul-Americana, por ter conseguido disputar as 3 divisões do brasileiro, Série A, Série B e Série C. Então eu acredito que da onde eu larguei, eu já consegui bastante coisa até aqui.
Agora você então, você é um observador também do futebol de salão, né? Você traz jogador, já chegou a trazer jogador da quadra para o campo, não? No profissional não é difícil, né? Assim, eu acredito nessa transição até ali os 14, 15, 16 anos, eu acredito que ela seja possível. Depois ela fica um pouco mais complicada, até pela adaptação ao espaço, adaptação às valências físicas. Mas eu cultuo o futsal como o maior formador para o futebol. Eu acredito, né? Eu falo isso muito para o Paulinho, para o Dr. Ayrton, que eu quero ainda estar vivo para ver um nacional com as categorias de base no futsal funcionando, um nacional que o futebol seja forte a partir do 14, usando o futsal como captação, porque eu acho que a gente está num lugar privilegiado e com esses ingredientes a gente consegue levar o clube para a prateleira que a gente sonha em ver. Legal. Bom, você também depois, você treinou o Nacional de Minas Gerais? Treinei o Nacional de Muriaé, na primeira divisão do Mineiro em 2014. Eu fui auxiliar do Branco por 2 anos, o Branco tetracampeão do mundo. A gente trabalhou em Figueirense, Sobradinho, Guarani. Depois eu trabalhei no Nacional. Rodei muitos times, eu tenho 23 times no currículo já no futebol. Mas a tua primeira vez no Nacional foi em 2015? 2015, na Copa Paulista, vindo do comercial de Ribeirão Preto. Porque o Carlinhos saiu, você entrou, é isso ou não? Foi isso aí. Na época o Pita me trouxe para cá, é um grande amigo que eu tenho, e o Paulinho eu conhecia já também há muito tempo, e a gente fez uma preparação com 18 jogos de invencibilidade, e aí depois uma Copa Paulista fantástica, que a gente caiu com 2 empates pro Linense ali, mas com um time que marcou época no clube e que me projetou pro Figueirense, onde em 2016 eu fui para a Série A do Brasileiro, dirigi o Figueirense. Quer dizer, do Nacional já foi direto para essa Série A? Fui para o Atlético de Sorocaba, mas fiquei 20 dias em pré-temporada e recebi o convite do Figueirense e acabei indo para Santa Catarina. E essa primeira passagem no Nacional, o teu time, você se lembra, o pessoal era remanescente do título de 14 ou seja? Eu acho que alguns sim, meu time era Carlão, Arno, Jaime, Everton, Caio, o Dinho, o Michel, o Fran, o Mi, Gindre e Mauá. Era o time titular daquela passagem. E como é que foi na Série A? Qual a diferença do Nacional para a Série A? Hein? Eu acho que não é do Nacional propriamente, né? Sim, acho que é da prateleira de mercado, né? Sim, eu acho que para mim foi uma situação, eu tive a oportunidade, eu sempre tive muita dúvida com relação ao formato de inserir a informação em jogadores experientes e rodados. E para mim, eu fui muito bem recebido no Figueirense. Eu cheguei como auxiliar do clube e na saída do Argel nós acabamos vencendo o Flamengo na Sul-Americana e na rodada seguinte ganhamos do Santos na Vila. Eu fui o único treinador em 2016 que ganhei do Santos dentro da Vila. E aí eu acabei sendo efetivado, mas tive muito respaldo de Carlos Alberto, Rafael Moura, Lins, Ayrton, Marquinhos, jogadores experientes, mas que gostavam da informação. E eu acredito muito num jogo equilibrado, num jogo com bastante informação, um jogo que possa variar durante o tempo dele. E eu consegui fazer isso no Figueirense e ali foi um termômetro e uma oportunidade que eu levo para a minha vida toda. Mesmo você falou que você traz a formação do futsal para o campo, né? E isso você conseguiu também fazer no Figueirense? Sem dúvida. Que legal. E muito bem aceito. Eu acho que hoje, assim, uma das maiores dificuldades do futebol é o nível da informação. E eu acho que quando você vem com informação que o atleta percebe que ele tem proveito com ela, você vai ser muito bem recebido sempre. E isso aconteceu comigo ao longo de toda a minha carreira, graças a Deus. E como é que foi a campanha no Figueirense? A gente acabou ganhando a primeira partida do Flamengo na Sul-Americana e perdemos a segunda, né? Então, a gente foi eliminado da Sul-Americana nos critérios, a gente ganhou de 4-2, perdeu de 3-1. E eu tive um aproveitamento de 48%, que foi o melhor de todos os treinadores que passaram naquele ano pelo clube. Não. E depois a Portuguesa? Depois a Portuguesa. Depois eu saí do Figueirense e fui para a Portuguesa. Quem que era o presidente? O Alexandre, foi o primeiro treinador na era era do Alexandre, foi o primeiro treinador. E aí a gente começou muito bem, a gente ficou no G4
tempo todo que eu estava lá. Mas a Portuguesa é um lugar difícil, né, cara? Um lugar que as correntes políticas atrapalham muito a caminhada. E eu acabei saindo e vindo para o Nacional e sendo campeão paulista naquele ano. Fui campeão paulista, ascendemos a Série A2. E qual que era o teu time em 2017? 2017, nós fomos campeões com Felipe Lacerda, goleiro, Thiaguinho, Jefferson, Luiz Henrique e Caio. Aí o Caio estava sendo usado por dentro, o lateral esquerdo era o Ricardinho, que está com a gente hoje. Aí por dentro era o Everton, Tchê, Negueba e Caio. Aí na reta final, Éder, Louco e Mi e o Laércio de centroavante. E aí tinha o Castro, que foi o artilheiro Léo Castro, que foi o artilheiro da competição. Tinha alguns outros jogadores que ajudaram bastante a gente nessa caminhada de título. Que jogo você destaca nesse porque esse campeonato era assim, perdi em casa, ganhava fora. A gente teve um problema, nosso campo estava muito ruim naquela época. E nosso time era pautado para jogar com a bola, então a gente tinha muita dificuldade em casa. E isso atrapalhou um pouquinho, mas a gente teve a sorte de pegar um mata-mata só com campos bons fora de casa. E a gente conseguiu produzir muito. Mas acho que o jogo épico foi do acesso, né, contra o Olímpia. A gente pegou um time que não tinha perdido nenhuma partida na competição. E a gente ganhou o jogo de 1-0 e nos pênaltis a gente conseguiu o nosso acesso de uma forma aí que marca para a vida toda. Né? E a final lá em Limeira, né? Eu acho que a final para coroar todo esse trabalho, né? Eu acho que a gente estava muito confiante, eu acho que a decisão não passava pela nossa cabeça não ficar com o título. Eu acho que a preparação que foi feita e o jeito que nós chegamos, eu acho que era muito difícil tirar aquele título da gente. A gente conseguiu coroar conquistando o título aí. Qual que era a tua formação de campo, assim, qual que era a tua formação de campo em 2017? A gente jogava com 3 volantes, que na verdade não eram 3, era 1, né? Eu jogava com uma linha de 3 volantes, mas eu jogava com o lateral esquerdo pelo lado esquerdo e com um atacante liberado pelo lado direito dessa linha de 3, que era o Negueba e o Caio. Então a gente tinha um time que tinha muita profundidade, muita posse, e a gente conseguia construir, ter muito controle do jogo, que é uma característica do meu trabalho, eu gosto muito disso. E a gente conseguiu ser bem efetivo naquele ano. E a defesa também era boa, né? Muito boa, funcionou muito. Em todas as competições que eu disputei aqui no Nacional, a gente brigou para ter a melhor defesa da competição, nas 3 passagens que eu tive aqui. Legal. E depois do Nacional, Noroeste? Daí eu fui pro Noroeste, assim, na verdade eu não ia... Foi logo no começo do ano ou não? Foi no final do ano, eu tinha uma viagem para a China, eu nem poderia ir. E aí o Noroeste me fez uma proposta absurda em termos de valores para a divisão. E eu falei que eu tinha que ir para a China, eles aceitaram minha ida, desde que eu acertasse já para a Série A3 do outro ano. E eu acertei, fui para o Noroeste, só que eu tive um problema grave de doença na minha família e tive que voltar para São Paulo. E nessa volta para São Paulo, o Nacional estava passando por um momento delicado e me fez um convite. Eu acabei assumindo o time na Série A2. E em 10 partidas, eu assumi o time beirando o rebaixamento. A gente fez 10 jogos e não liderou a competição por detalhes. Contra o Audax lá foi 0-0 e nós perdemos um gol sem goleiro, que nos daria a liderança naquele momento. E ficamos em 5º lugar, onde classificavam 4. Em 10 partidas, nós perdemos uma só pelo meu comando aqui na Série A2. E infelizmente não conseguimos o acesso para o Paulistão, que ficou muito próximo naquele momento. Mas logo depois você saiu, então? Eu saí faltando uma rodada, né? As pessoas que comandavam o clube na época tinham algumas preferências com relação ao jogador e eu optei em não escalá-los, porque eu não abro mão do comando dentro de campo ser meu. E aí naquele momento eles optaram em me trocar, faltando uma rodada para a fase e a gente com chance de acesso. Foi uma coisa que me chateou bastante naquele momento, mas eu costumo colocar as coisas na mão de Deus e eu penso que nada como um dia após o outro, né? E agora eu estou voltando para o clube que sempre foi minha casa. Você foi para o Boa Esporte, então, dois anos lá? 2 anos? Fiz quase 6 meses no Boa. 6 meses? Eu fui, na verdade, para a Série B do Brasileiro e depois fiquei no Campeonato Mineiro da primeira divisão, onde a gente acabou ganhando o título do interior, ficamos atrás dos 3 grandes só.
E aí o segundo semestre eu estava pensando se eu ia dar rumos diferentes na minha vida ou não. Tive N propostas, mas não quis sair de casa, não queria ficar longe da minha família. E aí, agora em dezembro, surgiu o convite do Nacional, a gente conversou bastante. E o Nacional é o quintal da minha casa, eu moro aqui do lado, né? Para mim é muito fácil, é um lugar que eu me sinto muito à vontade, é um lugar que a minha bola entra, é um lugar que os resultados acontecem. E eu optei em vir aqui e estamos muito focados em devolver o Nacional para a Série A2 do Campeonato Paulista. Tenho certeza que isso vai acontecer. Que time que você recebeu aí no final do ano? Foi em dezembro que você acertou? Na verdade, um time sendo confeccionado, né? A gente está sendo muito criterioso para montar esse time. A gente está tomando muito cuidado, avaliando muito as peças, até porque a gente sabe que não é uma exclusividade nossa. Os clubes dessa prateleira têm um cobertor curto, né? Então você tem que ser pontual e não dá para inchar. E a gente está tentando ser o mais criterioso possível para ter um grande elenco, mas a gente já está formando um grande time, a gente teve a oportunidade de ter excelentes resultados agora nessa fase de preparação, né? Falta ainda 1, 2 jogos para fazer, eu tenho certeza que a gente vai estrear muito forte no dia 26 e eu estou muito confiante que nós vamos entregar esse acesso para o Nacional de novo aí, se Deus quiser. Quantos jogadores você está trabalhando agora? Agora a gente tem um pouco mais, porque tem alguns jogadores sendo avaliados, né? Mas a gente espera trabalhar aí, a gente escreve 26 jogadores, mas tem a lista B, que não conta nessas inscrições, que são os meninos da base, a gente está de olho aí no time da taça. Espera trabalhar aí com 28 a 30 jogadores, está legal para a gente caminhar. O Mi continua? O Mi continua, o Mi está um cara dotado de uma capacidade física fantástica, um cara que se cuida muito e que tem uma característica que é difícil da gente achar. E o Mi é um cara que eu tenho muita confiança e continua no projeto. E quem que é a tua comissão técnica? O André Zacarias veio comigo, é meu auxiliar já desde de 2016, né? Ele estava aqui no título comigo também, continua comigo. O Ricardo é o auxiliar do clube e também já trabalhou comigo como auxiliar direto, então a gente tem uma relação muito boa. O Pará, preparador físico do Sub-20, também foi meu preparador físico já, então eu cheguei em casa. O Marcelo é um cara que estava na Chapecoense, foi um achado como preparador de goleiro, um cara acostumado a trabalhar nas melhores prateleiras e está muito dedicado, né? E a performance do Matheus nesse momento mostra a qualidade do trabalho do Marcelo e eu tenho convicção aí que a gente vai conseguir realizar um grande trabalho. E você já fez 4 jogos treinos, é isso? Eu fiz 4 jogos treinos. E como é que foi? Nós ganhamos do Ercílio Luz, nós ganhamos do Sub-20, nós perdemos de 1-0 da Portuguesa lá. Gol contra. Gol contra, Nós empatamos com a Portuguesa que 0-0 e ganhamos do Oeste 2-1. E desse trabalho aí, você conseguiu já tá visualizando a equipe principal? Praticamente. A gente já tem um esboço muito adiantado dessa primeira equipe e agora a gente está tentando aproximar alguns jogadores dessa primeira equipe para a gente conseguir aí 17, 18 jogadores que estejam mais homogêneos em termos de tempo de treinamento, em termos de performance, para a gente largar a competição aí com bastante opções e não ter surpresa. Vai ter mais jogo treino ainda? Né? A gente joga dia 10 aqui, quarta-feira, dia 15, quarta-feira aqui às 10 horas da manhã com o Primavera de Indaiatuba. A gente deve fazer mais um no final de semana seguinte e aí a gente encerra e treina durante a semana para estrear no final de semana. E o que você já está estudando aí do Paulista de Jundiaí, que é o primeiro? Tive informação também, né? Também tá informação. Eu acho que nesse momento, por mais que a gente busque informações, os primeiros 20, 25 minutos do jogo são determinantes para a gente entender o que está acontecendo. Mas eu acredito que o mais importante é a gente chegar pronto e forte. Isso vai acontecer, não tenho dúvida. Você está vendo algum time aí que está melhor formado, alguma coisa assim? Ou ainda não dá para ter certeza? Eu acho que é uma prateleira muito igual, mas como eu te disse, eu acredito muito no trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu acho que na quinta, sexta rodada da competição a gente vai estar despontando como um dos favoritos e já respeitado dentro da prateleira, tenho certeza disso. É turno único, né? Turno único. E aí classificam 8? Classificam 8 e depois mata-mata até o acesso. Então vamos lá.
Ô Tuca, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Boa sorte e bom trabalho para a terceira vez no Nacional. Quarta? Quarta vez, nossa, hein? Então, boa sorte aí e bom ano para você. Obrigado, cara. É um prazer enorme estar falando com vocês e é um prazer enorme estar de volta ao Nacional, um clube que eu tenho um carinho especial e sou torcedor além de estar trabalhando. Legal. Um grande abraço. Tá ótimo. Obrigado.